Olá, tudo bem? Eu sou Kias Valasco e este é mais um vídeo da nossa playlist Prontidão Gramatical. Só lembrando o que é prontidão gramatical. No passado, as escolas utilizavam um processo de preparação das crianças para que elas começassem a aprender a escrever e a ler. Para isso, desenvolviam-se algumas atividades relacionadas ao costume de se utilizar o lápis, né? A desenhar, seguir algumas linhas, etc. Isso preparava a criança para a hora de fato aprender as letras e juntar e fazer toda a reflexão necessária para o aprendizado da leitura. No caso de línguas estrangeiras, isso também é muito útil. E é por isso que nós estamos chamando essa playlist, essa série de vídeos, de prontidão gramatical. Porque para algumas línguas é preciso que haja um preparo para as reflexões que são necessárias na hora de se aprenderem alguns fatos dessas línguas antigas, principalmente grego, o latim, o hebraico, etc. Bom, então nós vamos usar esse apoio. Em primeiro lugar, deixa eu ver aqui. Estou fazendo, claro, essa adaptação aqui para a gente poder ter um apoio. Então, nesse vídeo, nós vamos falar sobre classes gramaticais, né, como é que elas surgiram, a relação disso com o estudo das línguas, a análise morfológica e a sua diferença com relação à análise sintática, e também vamos falar sobre regência verbal. Bom, vamos lá então. Em primeiro lugar, nós temos aqui uma figura de Platão e de Aristóteles, que são dois grandes nomes, digamos assim, da história da filosofia. E vale lembrar que, quando nós falamos em gramática, fatalmente nós falamos sobre Aristóteles, principalmente, porque ele sistematizou uma classificação, uma categorização. Ele entendia que todas as palavras que os humanos falam na sua comunicação podem ser divididas em 10 categorias diferentes. Mas as principais, as primeiras, seriam o assunto e aquilo que é dito a respeito do assunto, ou seja, o tema e o rema. Tá? Então nós temos as duas palavras ali que estão relacionadas com esses dois conceitos. Considerando tudo isso, nós temos aí as 10 classes gramaticais, como nós as conhecemos hoje, e na linha de cima, as três principais, né? O primeiro deles é a substância, que a gente chama de substantivo, né? O verbo que é aquilo que nós verbamos, que nós verbalizamos, que nós falamos a respeito do substantivo, a respeito do assunto. E o adjetivo são as características desse substantivo sobre o qual nós estamos falando. Além dessas três categorias, dessas três classes gramaticais, nós podemos dizer, nós também temos o artigo, né? O pronome, o advérbio e a preposição. O pronome, a própria palavra já diz, ela representa o nome. Quando nós falamos nome, ao falarmos a respeito de gramática, estamos sempre nos referindo ao substantivo. Em inglês, a palavra para substantivo é noun, nome. Tá? E isso justamente porque no passado ele era conhecido dessa maneira. Nome é o substantivo, né? O que caracteriza você, principalmente? É o teu nome, né? Isso indica a tua substância, quem você é, o que você é, tá? E o pronome substitui, ele representa essa pessoa. Por exemplo, nessa frase, nós temos João e Pedro estão vindo, né? Eles são as substâncias. Nós podemos substituir a palavra João e Pedro por eles. Eles estão trazendo peixes, né? Eles. Tá? Então, o pronome representa, ele substitui, ele faz as vezes do nome ou dos nomes, dependendo da frase. Tá? O artigo acompanha o substantivo
e fala para nós se ele é definido ou indefinido. Se eu digo, existe um homem, né? Tem um homem no portão. Nenhum de nós sabe de quem nós estamos falando. Mas se eu digo, o homem chegou, o homem está no portão. Então, provavelmente, nesse contexto, presume-se que seja alguém de quem nós já falamos, nós sabemos a quem eu estou me referindo. Então, esse artigo é definido, o homem, né? E enquanto um homem é indefinido. O advérbio, ele acompanha o verbo, ele qualifica o verbo. Por exemplo, nessa frase, nós temos, a professora explicou a lição. Poderíamos parar por aí, mas nós podemos perguntar algo a respeito desse verbo, qualificar esse verbo, dizer algo a respeito de como é que a ação aconteceu. Ela explicou a matéria calmamente, né? Então, preposição é uma palavra que mostra a relação do substantivo e de outras palavras também numa frase. Mais para frente nós vamos falar sobre isso. O numeral, o próprio nome já diz, refere-se a quantidades, a números, né? A fração ou a multiplicação, isso tudo está relacionado com número, né? A conjunção, o próprio nome já diz, né? Você já deve ter ouvido falar alguém dizer, estou com dor nas juntas, naquilo que junta as partes do corpo. A conjunção também junta partes do texto e estabelece ou explicita relações lógicas entre as partes do texto. E a interjeição, caramba, é isso aí. É uma reação emocional da pessoa que está falando. Nossa, olha só, né? São reações. Isso são as interjeições. Vamos para frente então. Se você pegar essa frase aqui, o cachorro mordeu o homem, né? Podemos fazer uma análise morfológica. O que é análise morfológica? É dizer a qual classe de palavra cada uma dessas palavras pertence, né? Então, o é um artigo, cachorro é um substantivo, mordeu é a ação que está acontecendo, né? O, novamente, um artigo, e homem, novamente, um substantivo. Nós podemos definir ou aprofundar essa análise para cada uma das classes gramaticais, mas basicamente isso. A análise morfológica, portanto, é dizer a que categoria cada uma dessas palavras pertence. Enquanto isso, se nós temos a análise morfológica, que é a classificação individual da palavra, nós estamos pensando unicamente da palavra, nós temos também a análise sintática. A análise sintática, diferente da morfológica, não diz respeito apenas à palavra sozinha, mas à relação dessa palavra com as outras palavras na frase. Portanto, agora nós passamos a pensar em outro tema, que é a sintaxe. O que é sintaxe? É a lógica da frase. Então, agora nós não estamos pensando na palavra sozinha, como é na análise morfológica, mas sim na frase como um todo, que é a análise sintática. Se nós pegamos, por exemplo, essa mesma frase, nós podemos dizer, nós podemos separar em duas partes principais. Ali em azul, o sujeito, né? A ação como um todo quem é que está realizando? O cachorro, é o sujeito, né? E o que está acontecendo com o sujeito é aquilo que nós predicamos, que nós pregamos a respeito do sujeito. Portanto, é o predicado, a parte amarela ali. Essa parte do predicado é dividida em duas partes. O verbo, que é a ação, e o complemento, quando necessário. Então, o cachorro mordeu o homem. Então, a palavra cachorro, portanto, pode ter, ela tem análises diferentes dependendo do tipo de análise que a gente está fazendo. Na análise morfológica, a gente diz simplesmente que ele é um substantivo. Mas na análise sintática, nesse caso e nessa frase, nessa posição, ele é o sujeito da oração. Tá? Agora, portanto, nós podemos passar a um outro tema muito importante, que é a regência verbal. Regência verbal é a categorização dos verbos especificamente. Você vai entender já. Se a gente pegar essa frase aqui, por exemplo, Adão pecou. É um fato simples. Um sujeito, Adão. E o que ele fez? Pecou.
Se você disser essa frase, é suficiente, dá para entender. Se eu simplesmente digo hoje de manhã, chego na classe e falo assim, pessoal, hoje eu quis. Todo mundo, evidentemente, vai olhar um para a cara do outro e pensar, quis o quê, né? Quem quer alguma coisa. Então, provavelmente me perguntariam, o que você quer? Nesse caso, Adão pecou. A frase está completa, o sentido está completo. Esse verbo não exige um complemento. E por isso nós dizemos que esse verbo é um verbo intransitivo. Intransitivo. Não precisa de complemento, tá? Em oposição ao verbo intransitivo, nós temos os verbos transitivos, aqueles que exigem complemento, como, por exemplo, Deus amou. Amou o quê? Amou quem? O mundo. Tá? A pergunta que se faz ao verbo é, Deus amou o quê? Então, esse verbo exige um complemento. Deus amou o mundo. Tá? Então, tá clara essa diferença entre intransitivo, que não exige preposição, complemento, e o verbo transitivo, que exige um complemento? Ok. Agora, vamos para o próximo passo. Nós vamos distinguir 3 tipos de verbos transitivos, tá? Você vai entender que ele pode ser entendido como 2 ou como 3. Você vai sacar já já. Vamos pegar o seguinte, o primeiro tipo é o verbo transitivo direto. Nesse caso, Caim matou Abel. Que pergunta que se faz ao verbo? Quem Caim matou? Matou quem? Quem ele matou? Tá? Esse complemento, essa resposta, que vem a ser o complemento do verbo, é introduzido diretamente. O verbo vai diretamente para esse complemento. Caim matou direto Abel. Não tem nada entre o verbo e o complemento. Portanto, é um verbo transitivo direto, porque o verbo vai direto para o seu complemento. Você vai entender já já. Se você pegar essa outra frase, o homem precisa. Qual a pergunta que se faz ao verbo? O homem precisa de quê? A própria pergunta já contém uma preposição. Portanto, a resposta também conterá uma preposição. O homem precisa de quê? Precisa de salvação. Neste caso, o verbo vai até o complemento intermediado pela preposição. Portanto, se antes nós temos no verbo transitivo direto um complemento que é chamado de objeto direto, no caso do verbo transitivo indireto, o complemento é chamado de objeto indireto. Por quê? Porque o verbo vai até o seu complemento, não diretamente, mas sim intermediado pela preposição, tá? Ok, assim como nós temos verbos transitivos diretos e indiretos, nós temos verbos que exigem 2 complementos, um direto e um indireto. Como assim? Veja só. Já voltamos aqui. Verbo transitivo direto e indireto. Felipe apresentou. 2 perguntas são feitas ao verbo. O que Felipe apresentou? Felipe apresentou Jesus. Apresentou a quem? Ele apresentou a Natanael. O primeiro complemento é apresentado sem auxílio de preposição. O segundo, com auxílio de preposição. O primeiro complemento, nesse caso, é Jesus, portanto, é objeto direto. No segundo complemento, tem uma preposição, então é um objeto indireto. Então, para quem ainda não se lembra muito bem o que é uma preposição, vamos pegar esse quadro aqui. É um quadro simples que se refere às preposições. Eu separei essas preposições em colunas, conforme a letra que inicia a palavra. Eu, particularmente, memorizei todas elas, porque na minha época era assim que se estudava no ginásio, né? Nós memorizávamos muitas coisas, a exemplo dos romanos. Isso é um método de ensino, é um método de aprendizagem muito antigo e muito eficaz, na verdade, com relação a vários temas, né? Vários assuntos. E na gramática não é diferente. Então, nós temos lá a, ante, até, após, com, contra, de, desde, para, per, perante, por, sem, sobre, trás. Se você memorizar isso, meu amigo,
metade dos seus problemas acabaram, como dizia aquele programa. Porque isso vai ser útil em muitos pontos, em muitos momentos dos seus estudos. Tá? Nós temos aqui algumas aplicações dessas preposições. Precisaram ir. Quem precisa ir, ou quem vai a algum lugar, vai para algum lugar, vai em algum lugar, né? Então nós sempre usamos uma preposição a, para, em. Trabalho de segunda a sexta-feira, de segunda até sexta-feira. Essas palavras são preposições. Né? Lembrei-me, quem se lembra, lembra de algo. Lembrei-me de um compromisso. E por aí adiante. Tá? Do outro lado, nós temos dois exemplos de preposições que se mesclam com artigos. Né? Às vezes as preposições se juntam com artigos, às vezes com pronomes. A mulher colocou a moeda no cofre. Em o cofre. Nós não dizemos em português em o cofre. Os espanhóis falam, né? Urias não voltou da guerra. Não voltou de onde? De a guerra. Então a gente junta e fala da guerra. É muito importante nós termos essa consciência de que da é a junção de duas palavras diferentes. Embora seja uma palavra pequena, é a junção de duas palavras diferentes. Então, voltando aqui, objeto direto, claro, o verbo vai para o seu complemento, sem preposição. Enquanto o objeto, no verbo transitivo indireto, o objeto é introduzido por preposição. Feita essa digressão toda, vamos adiante. Nesse vídeo, nós falamos sobre as 10 classes gramaticais, né, a diferença entre análise morfológica e análise sintática, e também falamos sobre a regência verbal. Nós temos, portanto, 4 tipos de verbos. Os verbos intransitivos, VI, verbo transitivo direto, indireto, e também os verbos que são as duas coisas, verbo transitivo direto e indireto. Então, VTD, VTI, VTDI, ok? Tá claro? Se tiver qualquer pergunta, coloca aqui nos comentários. Se tiver qualquer sugestão, também nós precisamos muito da sua ajuda. E no próximo vídeo nós vamos falar sobre alguns fatos linguísticos, fatos gramaticais, são essenciais para quem quer aprender, por exemplo, grego, hebraico e outras línguas. Obrigado, pessoal. Até a próxima.